Boa noite, eu sou 923. 923. E qual é o tema de hoje? No tema de hoje nós vamos falar se existe algo que tem exatamente o volume igual a zero. Então, muito bem. Então, para começar esse assunto, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso amigo Lord Kelvin, que foi quem começou essa teoria de toda a mecânica quântica. Que ele meio que pegou as teorias de Isaac Newton, que é da mecânica clássica, e meio que deu um upgrade nelas para aplicá-los às partículas quânticas, partículas subatômicas. E ele, fazendo isso, ele conseguiu provar que tem uma temperatura inatingível, que é a temperatura do zero absoluto, que é na escala Kelvin, que teve o nome por causa dele, e através dessa temperatura ele conseguiu chegar à conclusão que quem chega a essa temperatura tem um volume igual a zero, mas tem um problema, porque ele disse que ninguém conseguiria chegar a essa temperatura, né? Pois é, aí complica muito a nossa parte de tentar chegar a esse ponto final. Pois, como a gente não pode tentar chegar pela volume zero pela temperatura Kelvin, a gente vai atrás de outras maneiras. Então, Bohr e outros físicos foram pelo lado de quê? Elétrons e coisas menores possíveis. Foram para os elétrons e descobriram que o elétron em si tem volume. Ele pode ser extremamente pequeno, mas ele tem volume. Depois foram para onde? Foram para o quartz, ou menores, que são as moléculas que fazem parte, que dessa forma elas se montam e chegam ao elétron. Só que elas em si também não conseguem chegar ao volume zero. Foi então que Einstein e outros físicos não pararam de olhar do mais pequeno na Terra e começaram a olhar para as estrelas. Exatamente. Então, eles viram que muitos físicos da antiguidade gostavam de olhar as estrelas e tentar avaliar o tempo que elas davam as órbitas para conseguir medir as distâncias, temperaturas, entre outras coisas. E só depois de muito tempo, Einstein e outros físicos como Stephen Hawking, como Max Planck, eles conseguiram desenvolver essa teoria de ficar olhando para as estrelas que têm volumes insanamente grandes, são talvez as coisas com maior volume que a gente conhece, certo? E eles conseguiram, através daquele negócio de matéria e antimatéria, ver se uma estrela ela conseguiria ter a antimatéria dela, seria a coisa que tem o volume mais próximo de zero que a gente conhece. Mas será que tem algo que tem um volume exatamente igual a zero? Foi aí que, nas estrelas que eles olharam, eles fizeram uma descoberta sem querer, mas foi uma das maiores descobertas, que eles perceberam que algumas estrelas faziam órbitas a nada, elas não eram atingidas por nada. E dessa forma, criaram a teoria do buraco negro. Com o tempo, foi avançando essa teoria do buraco negro, e eles começaram a perceber que o buraco negro tem que ter uma massa muito grande, mas a gente não consegue ver o centro dele. Foi aí que começaram as teorias de ter uma singularidade. Exatamente. E a gente tem vários filmes que abordam essa questão dos buracos de minhoca, das singularidades, que são corpos com densidades muito grandes e tem a massa pequena e um volume muito grande. E por isso, por algum motivo, algumas pessoas acham que entrar nesses buracos de minhoca você iria para outra realidade, ou mesmo você iria voltar no tempo, retroceder no tempo, avançar no tempo. Coisas que não tem muito nexo, porque a gente mesmo não consegue chegar no centro dessas singularidades. Mas uma coisa que é muito importante estudar é que essas singularidades têm uma densidade quase infinita. E uma coisa que tem um volume aproximadamente igual a zero, ou igual a zero, tem que ter a densidade infinita e uma massa muito pequena. Exatamente. Pois, dessa forma, olhando para a singularidade, então, ela não só dá uma maneira de distorcer o espaço, mas também o tempo em si, ela consegue quebrar essas pequenas leis e tentar chegar ao zero. Por isso que é considerado buraco negro, é uma das formas mais fortes, assim, mais extremistas, assim, de você fazer sua bariátrica. É uma que os médicos não aconselham tanto, mas alguns artistas e atrizes tentaram fazer. Por isso que alguns deles, em forma humana, de uma forma ou outra, conseguiram chegar mais perto de ter um volume zero, mesmo sendo uma pessoa. Exatamente. Então, é por isso que a gente gosta muito de abordar esses temas mais recentes, mais pertinentes na sociedade atual, como é a própria estética, né, que está muito presente no século XXI, com modelos, atrizes famosos buscando esse padrão de beleza extremo, e eles conseguiram, e por isso eles voltaram lá na década de 20, de 30, certo, para ver esses estudos sobre o volume quase igual a zero, ou volume igual a zero, e eles estão fazendo estudos. O próprio Leonardo DiCaprio publicou um artigo científico fazendo esse estudo sobre os buracos negros e sobre o volume igual a zero. Ele até citou o Lord Kelvin, como eu já falei antes, mas isso é assunto para outro podcast, né? Exatamente. Mas, respondendo à verdadeira pergunta, existe algo que tem um volume exatamente igual a zero? Infelizmente, vamos ter que deixar essa pergunta em aberto, porque além de nosso tempo estar chegando ao fim,
os cientistas do mundo moderno não chegaram a essa conclusão. Mas você, com muito estudo, poderá responder a pergunta. Exatamente. Então eu indico o Instagram do Leonardo DiCaprio, porque ele comumente posta alguns artigos científicos, alguns comentários mesmo muito interessantes, certo? Alguns dizem que ele é o sucessor do Stephen Hawking, que morreu agora em 2019, mas eu acho que podemos encerrar por aqui. Então, tem mais alguma adendo? Não tem mais nenhuma. Então, boa noite, Acional 23. 923.